Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Educação Cultural e Patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos abordar o patrimônio histórico e cultural do Nordeste do Brasil. É isso mesmo, nós vamos ver as riquezas, a cultura e a história dessa região que é tão rica. Bom, inicialmente é importante nós recordarmos os estados que compõem a região do Nordeste do Brasil. E os estados são Maranhão, o Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Bom, quando a gente para pensar nessa região do Nordeste, nós temos que pensar que é uma região muito vasta em questão de extensão territorial, e que também é uma região que conta com uma grande diversidade geográfica, que carrega consigo aí o início da história da colonização do Brasil, também conta aí com muitas tradições, muitas influências de diferentes povos que moldaram essa região ao longo dos séculos. Bom, então é muito importante explorar o patrimônio cultural do Nordeste, não apenas pelo fato de celebrar as suas tradições, mas também para compreender um pouco da identidade brasileira, né? Essa região ela desempenhou um papel fundamental na formação da cultura brasileira, e o seu patrimônio cultural é uma rica tapeçaria aí que reflete essa diversidade étnica, a criatividade, a arte brasileira, a resiliência também, né, do povo nordestino. Então, quando a gente compreende e valoriza, né, o patrimônio cultural do Nordeste, a gente contribui para a preservação dessas heranças aí para as futuras gerações. Também é importante reconhecer a inclusão do respeito à diversidade cultural e promover uma harmonia, né, com o entendimento dos mais diversos grupos sociais. Bom, então hoje aqui a gente vai conhecer, né, essa diversidade geográfica, explorar as tradições culturais do Nordeste, compreender a importância dessa região na formação da cultura brasileira. A gente também pode refletir a partir dessa aula sobre os desafios e a preservação do patrimônio cultural, e espero que eu consiga inspirar aí a apreciação e o respeito à diversidade cultural existente dentro dessa região. Então, a região do Nordeste, ela é muito rica, e o Nordeste, ele conta com muitas paisagens, tá? Ele tem uma diversidade geográfica que vai desde as praias paradisíacas até algumas áreas que são mais áridas, né? Os sertões, as chapadas, também conta com florestas muito densas, e a gente vai destacar alguns desses pontos, né? Então, as praias, né? A costa nordestina, ela é muito famosa por suas praias que são deslumbrantes, né? Com aquela areia dourada, as águas cristalinas. Já na região dos sertões e Caatinga, né? O interior do Nordeste, ele é dominado por áreas semiáridas. Então, essas regiões, elas enfrentam condições climáticas que são bem desafiadoras, né? Ao longo dos períodos de seca. Nós também temos as chapadas e os cânions, né? As chapadas, como a Diamantina da Bahia e os cânions do São Francisco, oferecem um cenário muito impressionante, com formações rochosas, com cachoeiras, com vales profundos. E nós também temos as florestas tropicais, tá? O Maranhão e parte do Piauí contam aí com parte dessa floresta tropical, como a floresta amazônica e a Mata dos Cocais. E essas áreas são muito vitais aí para a biodiversidade, para o equilíbrio ecológico, tá? E essa geografia, ela desempenha um papel fundamental na formação da cultura nordestina, né? Então, as condições climáticas, as condições geográficas, elas moldam as atividades econômicas, elas moldam as tradições, moldam a forma das pessoas se alimentarem e moldam também a arquitetura da região. Então, essa diversidade, né, ela acaba influenciando muitos aspectos da sociedade, influencia também na música, na dança, nas festividades, né? Então, essa geografia, ela é um fator central na construção de identidade dessa região. Por isso que dialoga aqui com o patrimônio cultural, né, e histórico. Bom, então a história do Nordeste brasileiro, falando agora de um próximo tópico, né? Primeiro a gente entende um pouco da geografia e passa para a história, para a formação cultural. A gente parte ali da perspectiva de uma narrativa bem complexa que vai se desenrolando ao longo de muitos anos, né? De milênios. Então começa com os povos indígenas que habitavam essa região,
muito antes da chegada dos europeus. Então o Nordeste ele testemunhou a interação de diversas culturas, de várias influências ao longo do tempo. Então os povos indígenas, né, que habitavam essa região eram compostos ali por tupinambás, os potiguares e alguns outros também. E esses grupos tinham as suas próprias línguas, as suas próprias tradições, modos de vida, tá? Que deixaram aí vestígios na cultura atual da região do Nordeste. E aí, falando, né, da chegada dos colonizadores, da influência africana, a chegada dos colonizadores europeus, principalmente os portugueses, a partir do século XVI, teve um impacto muito profundo na região nordestina. Os portugueses, eles estabeleceram colônias ao longo da costa do Nordeste, explorando ali a riqueza natural da região, como o cultivo da cana-de-açúcar, como a extração do pau-brasil, e isso resultou na importação maciça de pessoas escravizadas do continente africano para poder trabalhar ali na plantação, para trabalhar na colheita, né? Por isso que nós contamos por muitos anos com a formação de uma sociedade muito estratificada. E a influência africana na cultura nordestina, ela é muito marcante, tá? Ela é evidente na música, na dança, na religião, na culinária, nas tradições populares, tá? O candomblé e a umbanda, que são religiões de matriz africanas, têm uma presença muito significativa nessa região. Os ritmos como o samba, o maracatu, o axé, eles também têm essas raízes africanas, tá? A culinária nordestina é fortemente influenciada pela África aí, com pratos como o acarajé, o vatapá, que são exemplos aí de pratos que combinam ingredientes indígenas, africanos, europeus, certo? E além, né, dos povos indígenas, dos africanos e dos portugueses, o Nordeste também recebeu imigrantes de outras partes do mundo, tá? Principalmente da Europa, tá? Nós temos os italianos, holandeses. E esses imigrantes, eles contribuíram para uma diversificação da cultura nordestina, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho, né, do patrimônio imaterial que nós encontramos na região do Nordeste. Vamos falar primeiramente da música. A música nordestina, ela é muito marcada, né, por se espalhar pelo Brasil inteiro. Nós contamos com forró, com frevo, com baião. É uma música vibrante, né, que encapsula aí a alma da região e as suas múltiplas influências. Então, o forró ele tem uma melodia animada, um ritmo contagiante, né? Ele é um gênero originário do sertão, né? Ele celebra a vida no interior. Já o frevo, né? Ele é uma explosão de energia, de cor, né? Que toma conta das ruas de Pernambuco durante o carnaval. Então, ele mistura também influências africanas e europeias. E é uma dança muito frenética e acompanhada, né, por uma orquestra de metais que cria uma atmosfera que é bem eletrizante. O baião, que foi popularizado pelo Luiz Gonzaga, já é uma outra característica da música nordestina, né, com letras que exaltam a vida no sertão, a cultura do Nordeste, né? Então o baião é uma expressão musical que conquistou corações em todo o país. E aí nós contamos, né, com alguns compositores, alguns artistas famosos que são dessa região, como o Luiz Gonzaga, que é o rei do baião, né? O Dominguinhos, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Alceu Valença, são apenas alguns exemplos de artistas nordestinos que influenciaram profundamente a música brasileira. Então a gente também tem o artesanato, tá? A cerâmica, a renda, as esculturas. Então, nós temos essa arte, essa cultura popular do Nordeste formando aí esse patrimônio, contando, né, claro, com a gastronomia. Então, a gente conta com pratos como a tapioca, a moqueca, o acarajé, o cuscuz, tudo isso, né, o coco, a pimenta, tudo isso faz parte, né, desse patrimônio cultural alimentar. Nós temos muitos festivais, né, que celebram essa gastronomia nordestina. E por falar em festivais, né, os festivais, as celebrações que acontecem no Nordeste também fazem parte desse patrimônio imaterial. Então nós temos aí o São João, o Carnaval de Recife e Olinda, que é muito famoso, né? Contando aí, é claro, com a importância religiosa.
E agora, quando a gente para falar do patrimônio material, nós podemos pensar primeiramente na arquitetura, né? A arquitetura que faz parte do patrimônio histórico do Nordeste brasileiro. Então, nós temos uma arquitetura colonial na região, né? Predominantemente é essa arquitetura que nós contamos. Então, nós temos as cidades históricas em todo o Nordeste, cada uma ali com seu próprio charme, com seu próprio estilo, mas que remontam ali as primeiras moradias, né, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, as cidades históricas, gente, né? Salvador é uma das cidades coloniais mais bem preservadas do país. É um patrimônio mundial da Unesco. O seu centro histórico, né, o Pelourinho, ele é um tesouro arquitetônico. Nós temos também Olinda, né, que é um outro elemento aí colonial que é patrimônio mundial da Unesco. E quando a gente para perceber, né, a construção de todos esses patrimônios, como que isso influencia a cultura do Brasil, a gente tem que falar da preservação, da importância da preservação desse patrimônio histórico, tá? E por que essa preservação é essencial? Primeiramente pela identidade cultural, né? Esses edifícios, esses festivais, esses monumentos históricos, eles são parte integrante da identidade cultural do Nordeste do Brasil e eles contam aí com a história das raízes coloniais, das influências culturais e também das lutas pela independência. Além dessa questão da identidade cultural, nós temos a questão do turismo, da economia, porque o patrimônio histórico, ele atrai muitos turistas de todo o mundo, é claro, e gera aí uma receita de empregos na região. Então, a preservação adequada, ela é fundamental para manter o apelo turístico dessas áreas, tá bem? E além disso, nós temos a questão da memória, da educação, né, da arte, da arquitetura, e é importante a gente entender que esses locais históricos, eles servem como ferramentas educacionais para as futuras gerações, né? São pontes aí, espaços de memória que conectam o passado e o presente, mostrando a cultura, mostrando a herança da região, tá? Muitos desses edifícios, eles representam obras-primas da arquitetura, do design, né? E isso é crucial para que a gente consiga entender um pouquinho melhor as vivências de cada período histórico. Então, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle e sempre pensando aí na importância da preservação do patrimônio cultural. Um grande abraço e até a próxima!